Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus inscritos, depois de tantas doações, que eu agradeço muito, e tantos vídeos, que eu só tenho a agradecer os doadores. Para quem estava se perguntando por que estava tendo tantos vídeos por dia, foram tudo graças às doações. Foram tantos vídeos por dia que eu nem tive tempo para agradecer a vocês. Anderson Diego da Silva Machado, Jadson da Geus Lourenço, Giovanni Reis da Silva e Antônio Moraes da Araújo Neto, Vitor Hudson Rosas Teixeira. Muito obrigado, curtam o canal. Agora vamos pro vídeo. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 191. Experimente a liberdade. Antigamente as crianças não conseguiam comer até se fartar e muitas vezes tinham que ajudar a família com o trabalho. A família inteira enfrentava problemas de sobrevivência. Simplesmente não havia tempo para mais nada. Mas agora não nos falta nada e as crianças não precisam passar por dificuldades tão cedo. Eles podem brincar livremente, aprender e experimentar todos os tipos de coisas interessantes para satisfazer sua curiosidade natural, assim como. Taber pensou por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar as palavras certas. Exatamente como uma criança deveria, Levi completou por ele. Taber ficou perplexo. Sim, não era exatamente assim que a vida ideal de uma criança normal deveria ser? É isso que uma criança deveria ter desde o nascimento, uma infância feliz, exatamente como uma criança deveria. Taber repetiu a frase, saboreando a simples verdade daquilo. Com as tarefas corrigidas e as tarefas concluídas, os dois começaram a discutir outros assuntos. Desenvolvimentos recentes além de algumas questões de estratégia de ensino, como o sistema de classificação dentro da escola. Com base na idade e no progresso do aprendizado, a escola foi temporariamente dividida em classes elementares, intermediárias e avançadas. As aulas do ensino fundamental ensinavam principalmente conhecimentos básicos e práticos, aritmética, alfabetização e bom senso, além de começar a cultivar bons hábitos morais. As aulas intermediárias começaram a abranger direito e habilidades de escrita mais avançadas. Aulas avançadas baseadas no aprendizado intermediário. Nesta fase, os alunos podiam escolher habilidades que lhes interessassem para um treinamento direcionado para se tornarem profissionais em diversas áreas. Este era o plano preliminar que estava sendo implementado na escola de Road Seed Keep. Desenvolvimentos e detalhes futuros, como a escolha de professores especializados e a seleção e compilação de livros didáticos, acompanhariam o crescimento da escola. Tudo precisava de tempo para verificação. Depois de inspecionar os resultados de curto prazo da nova escola e do quartel, Levi correu para a área de planejamento agrícola para plantar novas safras. Respingo. Baldes de água despejados em valas recém-cavadas, o ambiente necessário para o cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, por sua característica, manteve sua necessidade de proximidade com a água. Só podia ser plantada próxima a fontes de água. Com a escavação extremamente rápida de Levi, a nova área de cultivo de cana-de-açúcar foi rapidamente estabelecida. O grande lote de cana-de-açúcar trazido dos campos desenvolvidos de Dali foi plantado fileira por fileira ao lado dos canais de água, dando início ao seu crescimento. Após o plantio, Levi cuidadosamente cobriu as valas de água para evitar que alguém caísse acidentalmente. Os projetos trabalhistas dos moradores ganharam outra tarefa. Depois da cana-de-açúcar, vieram as uvas. O cultivo da uva não diferia muito das culturas comuns, exceto pelo fato de que, além do solo úmido, elas precisavam de trepadeiras para suporte das plantas trepadeiras. A variedade de cultivos da região agrícola aumentava a cada dia. Cada uma dessas duas culturas traria inúmeras mudanças às terras a oeste das Montanhas Sombrias. O açúcar não precisava de explicação, era um tempero extremamente importante cuja doçura por si só poderia aumentar a felicidade dos moradores em um nível, sem mencionar outros usos. Depois vieram as uvas. Além de adicionar mais uma opção alimentar diária, o vinho finalmente pôde ser produzido no Road Seed Keep. E passas também. Dorvignon. Na adega, Levi provou vinho recém-fabricado e em seguida bebeu uma taça de vinho Dorvignon. Comparando os dois, descobriu que cada um tinha seus méritos. Era preciso admitir que a indústria milenar de Dorvignon realmente tinha substância, digna de ser uma nação mundialmente famosa por seu vinho. Para Levi, produzir vinho era apenas um hobby trazido pelo sistema cervejeiro, mas para Dorvignon, era sua tábua de salvação e desenvolvimento. Só se poderia dizer que eles mereciam ser a nação que conquistou todos os paladares élficos com vinho desde a Primeira Era. Sua longa existência não foi sem razão. Deixando a xícara de lado, Levi foi até o lado sudeste da Fortaleza da Estrada. A ferraria original foi construída ali. À primeira vista parecia uma ferraria comum, com algumas fornalhas e bigornas, simples e sem graça, especialmente em comparação com os vários edifícios notáveis ao redor. Qualquer um pensaria que a ferraria havia sido abandonada. Mas como tais observadores poderiam imaginar que abaixo desta ferraria havia um espaço subterrâneo extremamente vasto contendo vários fornos de fundição e estações de forjamento enormes, onde fileiras de grupos de fornos de aço anões estavam adormecidos. Ao lado da enorme câmara de fundição havia instalações de fermentação e áreas de cultivo de matéria-prima que podiam produzir em massa diversas poções quando necessário. Mas Levi não tinha vindo para fazer cerveja ou metalurgia desta vez. Ele sacou sua picareta, continuou cavando, abriu outro espaço enorme e plantou cactos. À primeira vista, os cactos pareciam inúteis, servindo apenas para queimar e obter tinta, ou como plantas ornamentais. Mas isso era em circunstâncias normais.
Uma vez padronizados com suas propriedades especiais, eles poderiam fazer muito mais. Como servir como triturador de lixo. Cactos bloqueados podiam destruir qualquer item que caísse sobre eles como itens caídos, assim como lava, a menos que o item tivesse forma física. Eles poderiam servir como estações de lixo, embora o território já tivesse locais de descarte de lava, tornando os cactos desnecessários. Entretanto, além dessas propriedades, os cactos tinham outro uso especial para Levi, e somente para Levi: criar fazendas de experiências. Essas fazendas de experiência dependiam principalmente da mecânica de fundição em fornalhas. Usar fornalhas para fundir itens gerava pequenas quantidades de experiência. Quanto mais fundidos, mais experiência adquirida. Essa experiência permaneceria armazenada no forno até que os itens fundidos fossem removidos. Em outras palavras, ao alimentar continuamente o forno com itens e, ao mesmo tempo, produzir automaticamente os produtos acabados, a experiência poderia ser acumulada infinitamente. Quando necessário, basta interromper a saída do forno e remover manualmente o último item fundido para obter toda a experiência acumulada anteriormente. Tudo que era necessário eram 2 funis, um para entrada de matérias-primas e outro para a saída de produtos acabados. Com a experiência acumulada continuamente no processo, a eficiência de uma configuração pode não ser alta, mas sua força reside na automação. Construa mais e aumente a eficiência proporcionalmente. Experimentar a liberdade não seria mais um sonho. Assim que a fazenda de experiência estivesse concluída, o território alcançaria a liberdade de encantamento. Todos teriam bons equipamentos. Então, qual era a conexão entre fazendas de experiência e cactos? Isso está relacionado às propriedades dos cactos. Os cactos tinham requisitos ambientais. Nenhum outro bloco poderia cercá-los, ou eles se quebrariam imediatamente e se tornariam gotas. Usando essa propriedade, bastava colocar um obstáculo ao lado do topo do cacto. Quando ele crescesse, ele cairia automaticamente, permitindo uma colheita automatizada e simples. Depois, basta adicionar um sistema simples de coleta de fluxo de água abaixo para um cultivo de cactos totalmente automatizado. Colocando areia no chão, plantando cactos e posicionando obstáculos, Levi se sentiu inexplicavelmente comovido naquele momento. Não era fácil, realmente não era fácil. Fazendas de cactos estavam entre os poucos projetos de automação que não exigiam maquinário complexo de redstone. Até mesmo os trilhos elétricos necessários podiam ser substituídos por engrenagens. Depois de tanto tempo, finalmente algo que pudesse realmente ficar ocioso para a produção. Hoje, o senhor da fortaleza da beira da estrada não estava em lugar nenhum, mas ele não havia deixado o território. Levi estava no subsolo, construindo fazendas de cactos camada por camada. Quando o espaço acabava, ele escavava mais. Quando os materiais escasseavam, ele subia para buscá-los. Agora, o problema de matéria-prima da fazenda experimental estava resolvido, mas o combustível continuava sendo um problema. Isso também era administrável. Levi subiu e construiu uma máquina de produção de carvão perto do depósito de madeira e então usou vários funis para conectar os baús de armazenamento de carvão ao suprimento de combustível da fazenda subterrânea. A madeira bruta para a produção de carvão vegetal seria fornecida pelos moradores. Isso dificilmente poderia ser considerado semi-automação. A partir de agora, todas as armas do território ostentariam os aprimoramentos mágicos do Senhor. Todo soldado experiente avançaria carregando a bênção do Senhor. Capítulo 192. Chuva torrencial. O tempo voou rápido. Mais uma primavera e um outono se passaram. Um clarão branco riscou o céu, iluminando as nuvens espessas por um instante. Estrondo. Seguiu-se um trovão. Barulho, barulho. Chuvas torrenciais acompanhadas de ventos fortes açoitavam o solo como chicotes, tentando repetidamente dobrar os novos brotos verdes e empurrá-los de volta para a terra lamacenta. A tempestade que se formava havia finalmente explodido. Brayland do Sul. Um velho carregava um castiçal até a janela bem fechada, ouvindo o barulho da chuva caindo e olhando para a escuridão lá fora, com a preocupação claramente estampada em seu rosto. Ter um abrigo contra o vento e a chuva durante uma tempestade, além de uma lareira quentinha e água quente. Além de uma pequena cadeira de balanço perto da lareira com um cobertor. Isso deveria ter sido o máximo do conforto. Deveria ter sido. Esses 2 patifes, por que ainda não voltaram? O velho murmurou perto da janela com a testa profundamente franzida, sabendo que ia chover e mesmo assim saindo para brincar. Quando você voltar, eu te mostro o verdadeiro propósito do cinto na minha cintura. Ele ficou parado perto da janela com uma expressão feroz, falando baixinho. A chuva ficou mais forte. Mesmo depois que a maior parte da vela já tinha queimado, ainda não havia nenhum som lá fora, exceto o da chuva. A raiva no rosto do velho desapareceu gradualmente. Sua testa permaneceu franzida enquanto ele andava inquieto de um lado para o outro dentro de casa, incapaz de parar por um instante sequer. Retiro o que disse. Se você voltar agora, eu te perdoo. A vela queimou. Não, isso não vai dar certo. Finalmente o velho parou de andar. Ele rapidamente vestiu o casaco e colocou um chapéu que não absorvia muita água, abriu a porta e se aventurou na noite escura, suportando o impacto de gotas de chuva do tamanho de feijões. Pet, Phil. Ele gritou através do chão lamacento, mas sua voz foi rapidamente engolida pela tempestade uivante antes de viajar para longe. Você está aí. Responda-me. Ele continuou chamando.
A maioria dos aldeões já havia adormecido há muito tempo. Sem luz visível em lugar nenhum, o velho só conseguia tatear cuidadosamente o caminho na escuridão, por meio de tênues contornos vislumbrados em sua visão periférica. Por causa daqueles 2 nomes que ele chamou, o velho deixou sua lareira quente, tateou pela escuridão, deixou a vila e foi até a borda da pequena floresta mais ao sul. Eles correram para cá, eu me lembro. A essa altura, a chuva finalmente havia perdido um pouco da fúria inicial e diminuído um pouco. Isso permitiu que sua voz ecoasse por mais tempo, embora soasse um tanto rouca. Pat, Phil, tio. Como se o céu finalmente tivesse se apiedado do velho, uma voz chorosa veio de sua esquerda. Foi como se uma luz tivesse se acendido em seu coração. Ele se virou rapidamente e viu 2 figuras lutando contra a chuva. Um deles caminhava com dificuldade por poças d'água, carregando outra criança nas costas. A criança que estava em suas costas não se mexia. Parecia estar dormindo, ou talvez inconsciente. Phil, o que aconteceu? O velho correu rapidamente e pegou a criança das costas do garoto chamado Phil. Não sei, disse Phil entre lágrimas. Estávamos explorando a floresta, e então uma sombra negra se lançou sobre o Pat, e então ele não acordou, não importa o que acontecesse. Ao ouvir isso, o velho rapidamente pressionou o ouvido contra o peito de Pat. Quando seu tímpano se esforçou para captar aquela batida fraca do coração, ele se sentiu um pouco aliviado. Ele deu um tapinha no ombro de Phil. Tudo bem, bom garoto. O Pat pode estar cansado. Volte com o tio agora, seque a água da chuva, aqueça-se perto da fogueira e amanhã tudo voltará ao normal. Vai ficar tudo bem. Ao ver o garoto à sua frente quase desmaiar, as palavras de repreensão ficaram presas em sua garganta e se transformaram em conforto. Phil assentiu desesperadamente, seguindo passo a passo a figura um tanto curvada, mas resoluta, em direção à vila. A viagem transcorreu sem incidentes. Os 3 chegaram em segurança à casa. O velho reacendeu o castiçal e gentilmente deslocou o menino de costas para a cama, secando-lhe o corpo. Pat, Pat. Ele chamou baixinho, tentando acordar o menino. Mas não importava como ele o chamasse, acariciando seu rosto, sacudindo seu corpo, não havia sinal de que ele acordaria. O velho franziu a testa profundamente e aproximou o castiçal. De repente notou que os lábios de Pat estavam um pouco roxos, e sua pele também não era saudável. Os lábios roxos abriam e fechavam como se gritassem por socorro. Doença, algum tipo de doença que ele nunca tinha visto antes. Momentos depois, em outro canto da sala, um cachimbo foi aceso. Como todos os métodos se mostraram ineficazes, o velho usou esse meio para entorpecer a mente e se forçar a se acalmar. Seu pobre filho ainda lutava contra pesadelos enquanto ele não tinha forças para ajudar. Eu falei com seus pais. O pânico tomou conta de seu coração. Toque, toque, toque. Assim que o velho suspirou novamente, batidas repentinas vieram da porta. Olá, tem alguém aí? A voz caracteristicamente enérgica de um jovem chamou do lado de fora. Muito desconhecida, não era a voz de ninguém na aldeia. O velho não respondeu, apenas apagou o cachimbo e o colocou de lado, estendendo a mão para impedir que Phil caminhasse em direção à porta. Ele foi silenciosamente até a janela e espiou de um ângulo. Ele viu 2 jovens encapuzados curvados na porta, parecendo bastante desgrenhados. Você poderia nos deixar entrar para nos abrigarmos da chuva? Por favor, o tempo está realmente horrível. Podemos pagar uma indenização. Ranger, a porta se abriu um pouco. O velho não deixou os 2 entrarem imediatamente. Vocês parecem aqueles guardas florestais furtivos. Rangers? Somos mesmo Rangers, mas por favor, acreditem que nos comportamos com total honra. O velho não fez nenhum comentário, apenas continuou perguntando. Eu nunca te vi antes. De onde você é? Mantenha-se na beira da estrada. Um deles respondeu. Somos do Road Seed Keep. Somos guardas florestais em treinamento do Road Seed Keep. Mantenha-se na beira da estrada? O velho pensou por um momento, já ouvi falar. O casaco de couro do chefe da aldeia foi comprado de uma caravana de mercadores de Road Seed Keep no mês passado, quando ele visitou parentes em Bray. Entre agradecimentos sinceros, os 2 jovens se curvaram para o velho antes de entrarem na casa. A casa não era grande, mas era aconchegante, com uma lareira ainda emitindo calor, alguns cobertores de lã quadrados de aparência familiar, uma cadeira de balanço imóvel e um castiçal queimando sobre uma mesa de carvalho. Por favor, perdoe nossa intromissão. É que em toda a vila, só aqui conseguíamos ver alguma luz, e fomos inconscientemente atraídos por ela. Entendido. O velho assentiu. Da próxima vez, quando escurecer, apagarei o fogo. Assim você não vai incomodar ninguém. Os 2 jovens simples não faziam ideia do que o velho estava pensando. Limitaram-se a expressar seus pensamentos enquanto aceitavam toalhas entregues pelo pequeno Phil, revezando-se para se secar. Nossa casa não tem camas extras. Talvez você tenha que dormir em cadeiras ou tapetes esta noite. Tudo bem, não nos importamos. Um jovem acenou com a mão, removendo sua capa para revelar o que parecia ser uma espada de aço de qualidade regulamentar e um arco de madeira por baixo. Ter um lugar para se abrigar do vento e da chuva é mais importante do que qualquer outra coisa. Capítulo 193. Maldição. O jovem ranger de olhos claros falou casualmente, pendurando sua capa de lado e agachando-se perto da lareira. Abra espaço para mim. O outro esfregou as mãos e se aproximou, praticamente pressionando o fogão. Vendo que ambos pareciam estar com muito frio, o velho trouxe um pouco de lenha e jogou dentro, reacendendo o fogo. O fogão quente irradiava calor continuamente para fora, secando a umidade de seus corpos.
Estou com um pouco de saudades de casa. Patético. Os dois jovens rangers conversavam intermitentemente. O velho silenciosamente umedeceu uma toalha limpa com água morna e enxugou o rosto pálido da criança ainda inconsciente na cama. Essa ação foi rapidamente notada pelos dois rangers. Eles trocaram olhares e, ao sinal de um, o outro imediatamente se levantou e olhou para eles. Um garoto inconsciente, pálpebras ainda tremendo constantemente, lábios roxos, rosto pálido, respiração quase imperceptível. Este é o Pat, o velho quebrou o silêncio primeiro. Ele estava bem ontem. Hoje ele saiu e foi pego pela chuva. Ele está assim desde que voltou inconsciente. Parece que ele está doente. Claro que ele estava doente. Mas por mais que pensassem, não conseguiam identificar que tipo de doença era aquela, chegando finalmente à classificação vaga e ampla de envenenamento. Embora não conseguissem reconhecer os sintomas, não importava. O guarda florestal que estava de pé tateou o corpo e tirou uma garrafa de leite. Talvez isso possa ajudá-lo. Leite? O velho ficou confuso. Sim, leite. Mas este leite é especial. É um leite mágico dado a nós por Nosso Senhor, que pode curar todas as doenças e toxinas. Mágica. O velho repetiu a palavra, a esperança crescendo em seu coração. Para as pessoas comuns, a magia existia apenas em lendas e histórias. Milagres ilusórios e intocáveis. Mas quem neste mundo não ansiaria por milagres? O velho acenou solenemente para os dois patrulheiros, decidindo confiar neles. Só lhe restava confiar. Não havia outro jeito. O estado da criança era grave. Seja quem for, por favor, abençoe Pat e deixe-o acordar. O velho murmurou, despejando cuidadosamente o leite na boca de Pat. Sua esperança não era em vão. Ao engolir a última gota de leite, a pele de Pat ficou visivelmente mais rosada, seus lábios deixaram de ser roxos e gradualmente voltaram à cor normal. Ao mesmo tempo, sua respiração ficou muito mais estável e forte. Meu Deus, ele está realmente melhor. O velho ficou bastante animado, sem saber onde colocar as mãos por um momento. Obrigado, obrigado. Não precisa agradecer. É isso que devemos fazer. O ranger estava respondendo quando, de repente, uma sombra negra passou rapidamente. As pálpebras de Pat, que estavam quase abertas, pararam de se mover de repente, e sua pele empalideceu novamente. Tudo voltou a ser como era. A expressão do velho congelou, e os dois rangers franziram a testa, sentindo algo incomum. O leite realmente falhou? Esse tipo de coisa. Há alguns registros no manual que Nosso Senhor compilou. Um deles relembrou termos do livro, analisando. O leite não falhou. Pelo que aconteceu, definitivamente funcionou, mas apenas por um instante. Isso significa que a toxina que o afeta pode ser um efeito farol. Deve haver algo por perto influenciando. Que bizarro! O outro ranger não conseguia parar de balançar a cabeça. Um raio dividiu as nuvens escuras, um clarão branco cruzou o céu. Ah! Phil, a outra criança que estava observando em silêncio, de repente começou a gritar, apontando para a janela e tremendo sem palavras. Estrondo! O que é essa coisa? Um dos patrulheiros gritou, sacando a espada instantaneamente. O outro rapidamente seguiu seu olhar e viu um rosto sombrio e assustador que de alguma forma apareceu na janela. O rosto pendia bem no centro da janela, órbitas oculares ocas emanando uma luz fria e tênue. Sua pele era verde e murcha, e o maxilar saliente sugeria que era pouco mais do que pele sobre osso. Abaixo do crânio havia uma espécie de sombra escura, aparentemente seu corpo. Tapa! Uma mão grande e retorcida atingiu o batente da janela. O monstro soltou uma risada profunda e rouca. Todos sentiram a temperatura na sala cair vários graus, todos os corações envoltos em tristeza. Fugir! O jovem com a espada desembainhada reuniu coragem e avançou em direção à moldura da janela. No momento seguinte, um raio brilhou e o rosto enorme desapareceu imediatamente. Acho que sei do que se trata essa doença. O outro agarrou seu ombro, impedindo de correr para fora. Você não reconheceu aquela coisa? O que? Um monstro cartucho. Baque. Seu coração disparou, e o jovem que empunhava a espada se acalmou um pouco. Este é o primeiro inimigo que Nosso Senhor encontrou? O espírito de luta surgiu em seu coração. Não deve ser subestimado, mas também não deve ser temido. Os dois trocaram olhares, ambos entendendo o significado do outro. Lutar, suspirar. O velho finalmente recobrou a razão, tentando detê-los, mas era tarde demais. Não havia mais como interferir. Que a sorte siga seus passos. O velho murmurou para as duas figuras na noite chuvosa, seu corpo ainda tremendo, claramente ainda não recuperado do susto anterior. Esses dois jovens saíram correndo sem nem mesmo levar suas capas, e a chuva lá fora não parava. Muito imprudente. Imagino com quem aprenderam isso. Estrondo. Os trovões continuaram. Risadas sombrias envolveram toda a vila, assustando um adormecido após o outro, mas nenhuma fogueira foi acesa. Na escuridão, ninguém ousava se mexer. Os sons ásperos foram se afastando gradualmente, com duas figuras seguindo logo atrás, perseguindo-os até um bosque ao sul da vila. Para onde foi? Na noite chuvosa, um ranger gritou. Eu não vi. O outro respondeu em voz alta. Uau! De repente, uma sombra passou pelo tronco de uma árvore. Um homem de olhar rápido imediatamente preparou seu arco e disparou uma flecha num instante. Uau! A flecha atravessou a sombra e ficou presa em um galho de árvore. Não, o outro deteve. Armas comuns são inúteis contra eles. Então, o arqueiro guardou silenciosamente a flecha e sacou a espada como o outro. Ela tremeluziu com uma luz quase imperceptível e nebulosa. Nosso Senhor nos abençoe. Ambos sussurraram.
Rugido. De repente, um som tremendo veio de trás, seguido pelo barulho de terra e galhos sendo esmagados. Os dois rolaram quase instintivamente em direções opostas. Olhando para trás, viram que o chão havia sido arado, formando um sulco profundo. Uma sombra murcha, com vários metros de altura, arrancou sua palma retorcida da terra, sacudindo a lama enquanto se movia em sua direção. Não há tempo de reação informado. Estrondo. A espada encantada colidiu com um anel na mão da criatura tumular, e o som de raspagem fez os dentes doerem. Graças a Deus, a espada abençoada pelo Senhor conseguiu tocar a criatura tumular. O patrulheiro que bloqueava o ataque do monstro sentiu-se grato. Mesmo assim, sob a força esmagadora do monstro tumular, o jovem patrulheiro em treinamento rapidamente caiu em desvantagem. Vendo aquela mão prestes a pressionar a espada em direção ao seu pescoço, ele gritou: "Socorro! Sovosh!" O outro investiu com a espada, atingindo com força a criatura tumba. Embora tenha conseguido empurrá-la para trás, deixou apenas um arranhão superficial em seu braço. Duro como um golem de ferro, ele comentou: "Receio que estejamos em apuros." Capítulo 194. Brotos jovens. Estrondo. Trovões se bombaram e relâmpagos iluminaram a floresta inteira por um instante, revelando a forma alta e magra da criatura túmulo. Os dois Rangers não conseguiram evitar dar um passo para trás com expressões de dificuldade, claramente arrependidos de terem provocado aquela criatura problemática. Mas agora não havia mais como recuar. Só lutar. Uma espada cortou a cortina de chuva. Um deles avançou desesperadamente, brandindo a arma com toda a força. Trocou alguns golpes estridentes com a criatura tumular, mas a cada vez era forçado a recuar por seus braços duros como ferro. Essa coisa realmente desviava as lâminas. A criatura túmulo parecia ter se divertido o suficiente. Riu zombeteiramente algumas vezes e de repente avançou sem aviso, sem dar corda, flutuando como se estivesse se teletransportando. Baque. A couraça emitia o som de algo pesado sendo atingido. A couraça, capaz de quebrar grossas lajes de pedra em testes, serviu bem ao seu propósito, protegendo o patrulheiro. Mesmo assim, enquanto rolava no chão, ele ainda sentia seu coração e órgãos doerem como se tivessem sido deslocados. Tosse, ainda não estou pronto. Sovosh. Um fogo de artifício disparou, atravessando brechas entre folhas e galhos, desafiando a chuva para atingir uma altitude elevada antes de explodir em faíscas laranja e vermelhas. Era particularmente visível acima daquela floresta escura como breu. Fugir. O outro chegou um passo atrasado, usando sua espada para bloquear o ataque da mão da criatura tumular. Mas como a força humana poderia se comparar à de um monstro? Logo ele foi derrubado junto com o Ranger caído, ambos colidindo contra as árvores. Sinto-me péssimo. Acho que estou doente. O primeiro patrulheiro começou a tossir, com uma palidez tão pronunciada que nem a noite conseguia escondê-la. Talvez ele logo caísse num sono profundo, como o garoto da aldeia. Bah! O outro cuspiu lama que acidentalmente colocou na boca e se levantou imediatamente. Você ainda tem seu leite, não é? Pegue-o, beba e lembre-se de correr rápido. Eu vou segurar. Sem esperar por uma resposta, ele avançou imediatamente após dizer isso. Em nome do nosso senhor Levi Stonecraft, não recuarei um passo. Estrondo. O golpe de espada usou toda a sua força, colidindo com a pele murcha da criatura. Sua ferocidade era menos como um corte do que como um esmagamento da criatura. Por um momento a criatura túmulo deu um passo para trás. O patrulheiro ficou um tanto assustado. Fosse imaginação dele ou não, depois daquele grito de guerra, a aura da criatura tumular pareceu muito mais fraca, o suficiente para que ele pudesse realmente forçá-la a recuar. Mas esse era o limite. A criatura tumular olhou para a esquerda e para a direita, e então ficou furiosa ao entender, abrindo suas grandes mãos para atacar, assim que o perigo mortal se aproximava. Sovosh. Uma adaga antiga voou de um ângulo complicado, mergulhando diretamente no corpo negro e etéreo da criatura tumular. Ah! Um grito agudo soou, quase estourando os tímpanos. Coragem, a lâmina que corta o medo. Uma figura em um manto verde escuro sacou uma espada de aparência antiga da cintura, cortando o barulho áspero e avançando em direção ao corpo morto sem hesitar, pisando na água da chuva. Aquela figura alta e forte estava profundamente gravada na mente dos dois aprendizes de patrulheiros. Sua forma era ágil como um felino caçador, mas poderosa como um tigre feroz. Cada golpe de espada fazia a criatura tumular cambalear para trás. E vários golpes consecutivos inesperados derrubavam ornamentos funerários e diminuíam consideravelmente sua escuridão, tornando-a um tanto transparente. A luz fraca nos olhos da criatura tumbada gradualmente avermelhava-se com a fúria crescente. Ela brandiu seu braço em forma de barra de ferro, mas a espada inimiga exibia propriedades além de sua qualidade aparente, contra-atacando como um martelo pesado. Uma sensação de queimação surgiu do entorno, rapidamente extinta pela chuva. Essa sensação estranha fez o coração da criatura túmulo disparar. Sim. O boneco morto, a melhor personificação do estranho, finalmente experimentou esse sentimento hoje. À medida que a batalha avançava, a escuridão necessária para manter sua forma se dissipava. Enquanto essa figura misteriosa que apareceu de repente não havia sofrido nenhum ferimento. Também não havia sinais de fadiga. Uau! A forma da criatura tumular brilhou enquanto ela recuava para o interior da floresta. Retirada estratégica. Uau! Um fogo de artifício disparou horizontalmente, deixando um rastro de partículas brancas em velocidade moderada antes de atingir o corpo morto e produzir uma série de explosões.
Energia cinética transferida das costas para o peito. Se a luz em seus olhos pudesse se espalhar, o corpo do monstro-túmulo já deveria estar brilhando em vermelho. As explosões de fogos de artifício não causaram danos. Afinal, não eram realmente mágicas. Mas seu impacto afetou estranhamente a criatura-túmulo, interrompendo seu movimento momentaneamente. O perseguidor o alcançou. Tosse, tosse. Tudo aconteceu em instantes. O Ranger, que estava no chão, bebeu apressadamente sua garrafa de leite e se levantou, olhando para onde o homem e a criatura-túmulo haviam desaparecido. Quem era? Aquela figura ágil e passo confiante, além de habilidade superior com a espada e coragem para caçar criaturas tumbas. Poderia ser o nosso próprio senhor? Ambos estavam animados, mas essa excitação foi rapidamente amenizada pela chuva que caía. Gotas frias e vários ferimentos internos e externos os ajudaram a se acalmar. Não, nosso senhor não é tão fraco assim. Se ele viesse pessoalmente, eu diria que aquela criatura tumba não duraria 2 golpes. Boa observação, embora eu discorde de uma coisa. Se nosso senhor tivesse vindo, a criatura tumba provavelmente teria fugido desde o início. Exatamente. Desta vez, o outro Ranger não discutiu. Eles foram surpreendentemente unânimes. Vocês dois parecem meio ociosos, tendo tempo para discutir isso. Seus ferimentos estão curados? Pat. De repente, ambos sentiram os ombros pesados enquanto mãos os agarravam silenciosamente por trás. Com bastante força. Ambos estremeceram e imediatamente se viraram para ver que a pessoa que estava perseguindo o monstro-túmulo havia de alguma forma circulado atrás deles. A figura baixou o capuz, revelando um rosto envelhecido. Obrigado. Você salvou nossas vidas. Os 2 Rangers imediatamente mudaram de assunto e se curvaram para ele. Chega disso. Aproveite esse tempo para verificar se há feridas ou toxinas residuais. Ficar sem leite não é um problema. Se tiver sorte, tente procurar no mato da beira da estrada por uma planta chamada telas, que também pode aliviar o veneno e as maldições das criaturas tumulares. Essa grama pode não ser muito comum, mas também não é rara. Com algum esforço, você certamente a encontrará em algum lugar. Falando assim, o homem alto se agachou e arrancou uma grama com uma ponta um pouco enrolada do lado das raízes da árvore. É assim. Lembrem-se, vocês 2 brotinhos do forte da estrada. Pequenos brotos. Ao ouvirem esse termo, ambos se animaram imediatamente. Não é assim que os instrutores do Ranger chamam os recrutas. Podemos perguntar quem você é? Albarad, um arqueiro comum. Sabia. Ambos se animaram, o alívio os inundando como uma maré. Mas junto com o alívio veio uma ponta de culpa. Espero que este instrutor não se importe que o comparemos ao nosso senhor. Nós nos lembraremos, instrutor. Não importa o que eles pensavam, ambos os Rangers em treinamento ficaram em posição de sentido e fizeram saudação. Albarad suspirou e acenou para que relaxassem. Sua técnica de luta também tem problemas. Vocês se esqueceram que fogos de artifício podem ser lançados como flechas de besta? Embora eles não possam realmente causar dano a criaturas como os monstros tumulares, sua propriedade inerente de explosão pode efetivamente causar repulsão. Ponto. Você estava ouvindo seriamente durante o treinamento no quartel? Capítulo 195. Relatórios de novos recrutas. Não levar as coisas a sério em tempos de paz leva a grandes perdas em combate real. É exatamente isso que acontece com vocês dois. O jovem e centenário Ranger Albarad discursava com seriedade. Os 2 Rangers em treinamento mantinham os olhos baixos, em silêncio. Da próxima vez que encontrar monstros como criaturas tumulares, lembre-se de não agir precipitadamente quando seu grupo tiver menos de 5 pessoas. Primeiro, busque apoio na área. Entendido. Ambos responderam. Ótimo. Albarad assentiu, perdoando a imprudência deles. Ele continuou. Se não me engano, você está indo se apresentar no posto avançado dos Rangers em South Downs, correto? Sim. Eu também estou voltando para lá. Siga-me. Por favor, aguarde. Quando Albarad estava prestes a se virar e liderar o caminho, alguém falou. Podemos esperar um momento? Ainda há um assunto inacabado. O que aconteceu? Uma criança na aldeia. Na vila escura como breu, apenas uma casa ainda exibia luz. Uma figura curvada caminhava de um lado para o outro, verificando a cama em um momento, espiando pela porta no outro. Finalmente, quando a vela estava prestes a se apagar novamente, 3 figuras se aproximaram. 2 eram os conhecidos Rangers, a terceira era desconhecida, não deixando nenhuma impressão. Este é o nosso instrutor. Ao entrar, os 2 o apresentaram imediatamente. Instrutor? Sim, aquele que nos ensina técnicas e nos treina. O monstro de antes foi eliminado por nós e nosso instrutor. Não se preocupe, ele não voltará atrás do Pet. O rosto do velho se iluminou de alegria. Maravilhoso. Eu sabia. Vocês parecem lutadores habilidosos. Aquele monstro não teria nenhuma vantagem sobre vocês. Ao ouvir isso, os 2 patrulheiros demonstraram certa estranheza. Albarad olhou para eles, mas manteve seu silêncio habitual. Obrigada de verdade. Obrigada. O velho fez uma reverência e gritou para dentro da casa. Phil, traga rapidamente toalhas limpas para nossos hóspedes. Você já comeu hoje à noite? Ainda tem carne e vegetais frescos no armário, além de um pouco de vinho que eu estava guardando. Não há necessidade. Um deles respondeu. Queríamos apenas verificar o estado de saúde do Pet. Se ele estiver recuperado, estamos com pressa de ir para outro lugar. Muito bem. O velho concordou e conduziu os 3 até a cabeceira de Pet. A pobre criança ainda estava inconsciente, embora seu estado parecesse muito melhor.
não tão grave quanto antes. Ainda há alguns efeitos colaterais, mas nada que coloque a vida em risco. Albarad agachou-se ao lado da cama para dar uma olhada, depois pegou a telas que havia recolhido antes e o entregou ao velho. Seque esta erva e deixe-a de molho em água quente. O aroma que ela libera dissipará a maldição que paira sobre esta criança. Eu entendo. O velho guardou cuidadosamente a telas como se esta erva comum fosse um tesouro mundano. Com os assuntos concluídos, os três vestiram suas capas, puxaram seus capuzes e continuaram para o leste em meio à forte chuva. Tão estranho. Na estrada, um aprendiz de Ranger disse: por que um Turbavit atacaria ativamente uma vila? Se todos os Turbavit fizessem isso, toda a terra de Bree não estaria desabitada há muito tempo? Quem sabe? Murmurou outro. A localização desta vila não é muito boa. Albarad, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Fica entre Battle Downs e South Downs. É normal que criaturas Battle Downs apareçam aqui. Normal? Na verdade, não. Depois de lembrar os dois, Albarad ficou em silêncio novamente sem maiores explicações. Aquilo realmente não era normal. Durante décadas, a maioria das criaturas tumbadas permaneceu obedientemente nas colinas dos túmulos, raramente se aproximando de assentamentos humanos. No máximo, vagavam pela Floresta Velha. Depois, eram expulsas por aquela presença misteriosa lá dentro. Criaturas tumulares geralmente só operavam dentro de seu território, a menos que fossem movidas por alguma coisa. Movidas. Eles eram invocados pela magia negra do Rei Bruxo. Geralmente, apenas o Rei Bruxo ou outro Nazgûl podiam comandá-los diretamente. Valeu a pena notar isso. O caminho da vila até o posto avançado mais próximo em Salfidais não era longe. Logo, os três estavam sob uma árvore não muito alta. Ranger, um painel de madeira se abriu, revelando uma passagem descendente. Liderados por Albarad, os três desceram em turnos. Uau! Os dois patrulheiros em treinamento exclamaram maravilhados. O espaço quadrado, os pilares de sustentação no estilo da Fortaleza da Estrada, a pedra luminosa e as diversas instalações familiares. É como estar em casa. Esses são os dois recém-chegados? Ao pousar, um Ranger se aproximou. Sim. Os dois jovens bastante desgrenhados imediatamente ficaram em posição de sentido e declararam em voz alta. Os estagiários do Road Seed Keep se apresentando para o serviço. Bom espírito, embora sua condição não pareça muito saudável. O guarda florestal disse: eu deveria punir seu atraso, mas o tempo é sempre imprevisível. A culpa não é sua. Desta vez, você está dispensado. Falando assim, o Ranger de repente franziu a testa levemente. Você parece ferido. O que aconteceu? Eles foram feridos por um monstro cartucho. Albarad deu um passo à frente para explicar. Criatura tumular. O Ranger repetiu, mudando de atitude. Estou feliz que vocês tenham retornado ilesos, rapazes. Mas nessas condições, você não pode participar das próximas operações. Vá descansar. Há um plano de ataque contra orcs em uma semana. Espero vê-lo lá. Sim. Após dar instruções, o Ranger partiu. Os dois Rangers em treinamento relaxaram. Albarad apontou para uma direção. Você pode descansar naqueles beliches ali. Tem água por perto e um pouco de vinho da Fortaleza da Estrada, mas eu não recomendo beber muito. Não vai ajudar em nada seus ferimentos. Vá em frente, descanse bem e reúna forças para as próximas batalhas. Eu não gostaria que Levi voltasse e encontrasse dois Rangers em treinamento perdidos, especialmente do primeiro lote. Se isso acontecesse, conhecendo seu temperamento, ele poderia muito bem abrir um caminho de South Downs até as Montanhas Brancas. Observando esses dois recém-chegados imprudentes, Albarad suspirou. Aqueles garotos eram muito parecidos com o temperamento do seu senhor. Percebendo a injustiça, eles atacavam sem questionar, sem pedir motivo nem recompensa, apenas avançando. Infelizmente, elas tinham a disposição de seu senhor, mas faltava-lhes a força de Levi. Essas batatas verdes precisavam ser temperadas adequadamente, para que não brotassem brotos venenosos. Tendo feito os arranjos finais e se preparando para partir para suas próprias tarefas, de repente dois pares de olhos curiosos bloquearam o caminho de Albarad. Instrutor, você conhece bem nosso senhor? Suponho que sim. Por quê? Só por curiosidade. Não vemos nosso senhor há vários meses. Podemos perguntar para onde ele foi? Suspirar. Pensando nos movimentos de Levi, Albarad não pôde deixar de suspirar novamente. Aquele Levi, toda vez que ele saía, ele apenas dava uma simples saudação e saía correndo. Ia e vinha quando quisesse. A maioria das pessoas nem sabia o que ele estava fazendo. Será que ele não poderia aprender com outros senhores? Realizar reuniões antes de partir para explicar o itinerário e o cronograma, organizar todos os trabalhos pendentes, trazer alguns assistentes. Esqueça. Ele provavelmente nunca faria tais coisas. Mas mesmo assim, todos no território já estavam acostumados às viagens improvisadas de Levi. Quando perguntado sobre os motivos, só se podia dizer, bem, ele é Levi. Ele faz o que quer. O itinerário de Levi não era exatamente secreto. É claro que se um estranho perguntasse, Albarad certamente o deteria e interrogaria sobre seus propósitos. Mas os brotos da Fortaleza da Estrada eram confiáveis. Albarad falou com um tom de reclamação. Ele disse que não poderia faltar no território algo chamado melancia, jogou uma pilha de tarefas em mim e correu para o sul. Isso inclui seu estágio. Espero que ele volte logo ou a conclusão daquela estrada será adiada ainda mais. Todos estão esperando por ele. Capítulo 196. Perturbação do mercado. Estrondo.
Trovões ecoavam enquanto uma chuva pesada caía. Você tem um olhar muito aguçado, amigo. Em uma pequena cidade construída por Aradrin na bacia do rio Arnen, ao sul de Gondor, um comerciante de vinhos estava promovendo seus produtos. Em frente a ele estava sentado um cliente misterioso, vestido com roupas de linho, com um chapéu largo e um cachecol de lã cobrindo a maior parte do rosto. Parece um nômade das regiões desérticas. O cliente assentiu e apontou para um barril de vinho no chão. Então o vendedor de vinhos moveu o barril para o balcão. Este é realmente o barril de vinho de tâmara mais forte que tenho aqui. O comerciante disse, estou curioso. Você não provou nem cheirou, então como percebeu sua qualidade? Segredo comercial. O homem respondeu assim. Afinal, ele dificilmente poderia dizer que era um sistema rotulado. Depois de pagar, ele levantou facilmente o barril cheio de vinho forte com uma das mãos. Encontrou um cantinho onde ninguém podia ver e fez o barril desaparecer em sua mochila como mágica. Levi então continuou vagando pelo mercado de mãos vazias. Uma rajada de vento passou jogando gotas de água no mercado. Uma chuva torrencial bastante incomum. Um morador de pele bronzeada olhou para fora, balançou a cabeça e decidiu recuar e esperar. Provavelmente devido ao clima e à geografia, todos ali tinham basicamente esse tom de pele. A oeste dali ficavam os portos de Umbar. A leste, o grande deserto de Arad, um vasto deserto maior até que Mordor. Ao norte, ficava o Val de Arnen. Além do Val, ficava Arondor, o campo de batalha entre Umbar e Gondor. O rio Arnen era historicamente a fronteira entre Gondor e Umbar. Arondor já foi chamada de Gondor do Sul, e pertencia a Gondor, embora agora, devido ao declínio do poder de Gondor e às incursões de Aradrik, não pertencesse mais diretamente a Gondor, mas existisse em um estado disputado. Aradrin e Gondorianos entraram em constante conflito por esta terra, com as forças da fronteira de ambos os lados permanecendo vigilantes umas contra as outras. Levi havia passado por esta região. Neste mercado construído com tijolos de pedra preta e telhas de barro vermelho, com características regionais distintas, muitas pessoas encharcadas pela chuva corriam para não ficarem completamente encharcadas. Levi não tinha medo de água, mas também não tinha saído. Ainda não tinha terminado de olhar. Limões, tâmaras, bananas, romãs, laranjas, azeitonas. Este mercado tinha muitas coisas inéditas no norte. Ele pegaria o que conseguisse. Naquele momento, Levi se transformou em um comerciante viajante perspicaz, considerando seriamente quais itens valiam a pena trazer de volta. Leve selection, apenas os melhores. Nada que não tivesse um gosto bom acabaria em sua mochila. Onde estão as melancias? Por que não vejo nenhuma melancia? Na barraca de um vendedor de frutas, Levi olhou para todos os lados, mas não conseguiu encontrar o que queria. Já vi gente vendendo vinho de melancia. Como pode não ter melancia? O dono da barraca encarou Levi por um tempo, sem palavras. Apontou para trás de Levi. Seguindo o gesto, Levi se virou e viu uma pilha de grandes melões com listras verde claras empilhados no chão. O que mais poderiam ser senão melancias? Levi pegou uma melancia, deu 2 batidinhas nela e a levou ao ouvido para ouvir o som. Ótimo, um belo melão. Quanto custa esse melão? 2 moedas de prata por libra. Os movimentos de Levi pararam. Interessante. As sementes são feitas de ouro ou a casca é de prata? O comerciante de frutas entendeu claramente o que Levi queria dizer e disse na hora. Compre ou não, mas eu lhe digo, você não encontrará um segundo vendedor de melancias em todo esse mercado. Multar. Levi largou a melancia e estava prestes a tirar moedas de prata quando de repente uma comoção surgiu do lado de fora do mercado. Estrondo. Rodas de madeira rolaram sobre uma pedra, fazendo a carroça inteira quicar. Inúmeros olhares perfuraram a chuva em direção à fonte do som. Uma carroça, ou melhor, uma carroça de prisão, estava sendo escoltada por 7 ou 8 soldados em direção ao centro da cidade. Lá dentro, havia alguém coberto de sangue, com flechas ainda cravadas no ombro e na perna. Seu tom de pele era diferente de todos ali. Era pálido. Ele usava uma armadura branco-prateada com um padrão semelhante a uma árvore gravado no topo, encimado por 7 estrelas. Esse era o símbolo de Gondor, a árvore branca de Gondor. Um gondoriano. O que ele está fazendo aqui? A carroça da prisão parou em frente ao mercado, e os soldados se espalharam para exibir completamente o aparentemente inconsciente gondoriano. Um deles gritou para a multidão reunida no mercado. Ontem alcançamos uma grande vitória na batalha contra Gondor. Este é um comandante inimigo que capturamos. A multidão imediatamente explodiu em aplausos, com muitos atirando objetos com as mãos na gaiola. Mas não importava o quanto atirassem, a pessoa lá dentro permanecia caída sem nem mesmo piscar. Mátio! Mátio! Muitos gritaram alto. O soldado que falava balançou a cabeça, pressionando a mão para baixo para sinalizar às pessoas para não ficarem animadas ainda. Infelizmente não podemos matá-lo. Por que? Alguém perguntou. Porque ele já está morto. A multidão explodiu novamente em aplausos. Rachadura. Espremido na multidão animada, Levi inconscientemente dividiu a melancia em suas mãos e começou a comer um pedaço. Você está partindo meu melão? Esse som assustou diretamente o dono da barraca de frutas, que de repente se virou e descobriu que no tempo que levou para observar a agitação, seu melão havia sumido. Eu pago você. Levi casualmente jogou um punhado de moedas de prata. A raiva do dono imediatamente se transformou em sorrisos enquanto ele rapidamente guardava as moedas no bolso, sem contá-las. Havia mais moedas do que o necessário. Se ele as contasse e tivesse que dar troco, seria constrangedor. Ainda não morreu.
Levi terminou um pedaço de melão, guardou o resto na mochila e abriu caminho pela multidão para dar um passo à frente. Alguém foi empurrado para fora e, sendo atingido pela chuva, olhou furiosamente para Levi, mas ao encontrar o olhar frio sob seu capuz largo, a pessoa estremeceu de repente e se afastou com a cabeça baixa. Levi ergueu a cabeça, olhando para o comandante gondoriano na jaula. Depois que o soldado que o acompanhava anunciou sua morte, as pessoas guardaram suas pedras e frutas podres, parando de jogá-las fora. Mas, ainda não está morto. Levi deu mais um passo à frente, sem tirar os olhos da jaula. O comandante gondoriano na jaula ainda tinha uma gota de vida que o mantinha vivo. Ele não estava morto. Mas isso era só por enquanto. Se isso continuasse, era difícil dizer. Ele poderia morrer de repente no próximo segundo. Não havia tempo a perder. Ei, você aí! Depois de anunciar a notícia, os soldados estavam se preparando para escoltar o cadáver para algum lugar quando, de repente, um deles franziu a testa e olhou de lado para a figura que emergia do mercado. Você não vê que precisamos passar? Ele apontou para a figura vestida de linho, cujo rosto não podia ser visto claramente, e repreendeu. Estou falando com você. Se não quer problemas, recue e não bloqueie nosso caminho. Dificuldade? Levi sorriu. No instante seguinte, sua espada foi desembainhada. A água da chuva que caía se abriu brevemente, e o manto de linho também foi arrastado para o lado com o movimento, revelando a armadura negra por baixo. Baque! Os alarmes soaram no coração do soldado enquanto ele se sentia inexplicavelmente em pânico. Quem é você? O grupo de soldados imediatamente sacou suas armas e assumiu uma postura defensiva. Um transeunte. Um vento forte carregando água da chuva passou, balançando o capô ligeiramente e soprando aquela batalha oriental que se espalhava como fogo na mente das pessoas. O implacável que havia capturado dezenas de milhares de orcs e exércitos de orientais, colocou o rei de Khan de joelhos, matou sucessivamente o tenente Nazgûl Sombra Oriental, e vários outros Nazgûl, e facilmente matou o comandante Zaradric enquanto destruía mamutes de guerra em meio a 10.000 tropas ao redor, o lendário Sombra da Guerra. A imagem do rumor se sobrepôs à figura diante deles, e os soldados sentiram uma onda de irrealidade absurda. Poderia ser ele? De jeito nenhum, certo? Capítulo 197. A previsão de um mago. O sangue escorria pela estrada pavimentada com blocos de arenito, rapidamente levado para as fendas pela água da chuva. Malditos estrangeiros! O soldado restante agarrou sua arma e avançou. Com o estrondo metálico, o pulso do soldado ficou dormente enquanto ele sentia uma dor lancinante por todo o corpo, tropeçando e caindo no chão. Espinhos terceiro. Fazia com que qualquer um que fizesse ataques corpo a corpo sofresse certo dano de retaliação. Logo, o último soldado que atacava também ficou em silêncio. Eu não mato civis, disse o homem. Como ele havia dito, quando apenas civis permaneceram no local, ele embainhou sua espada. Essa declaração dissuadiu várias pessoas próximas que haviam pegado armas improvisadas, incluindo o vendedor de frutas atrás dele, que havia pegado um cutelo, aparentemente planejando um ataque surpresa. De fato, todos os presentes eram civis, mas se as armas em suas mãos viessem balançando, isso seria outra questão. Ninguém se moveu. O medo se espalhou continuamente pela área ao redor. Após o silêncio vieram gritos e comoção. A multidão reunida no mercado se dispersou imediatamente, fugindo em diferentes direções apesar da forte chuva. O vendedor de frutas perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um estrondo, tremendo enquanto rastejava para trás. Sem se importar com as mãos cobertas de lama e a água suja em suas roupas, ele gritou e correu para longe depois de se levantar, apenas para cair novamente depois de 2 passos, caindo de cabeça em sua própria barraca de frutas. Moedas de prata do seu bolso se espalharam pelo chão. Balançando a cabeça, Levi caminhou em direção à cela da prisão. Quebrou as barras com alguns golpes e tirou uma garrafa de poção de regeneração para despejar na garganta do comandante. Sua saúde começou a melhorar lentamente. Esta era a última poção de regeneração em seu pacote. Falando em poções de regeneração, sua produção era realmente limitada. Para prepará-las, eram necessárias lágrimas fantasmagóricas dropadas por um monstro do Nether de baixa taxa de surgimento chamado Ghasts. Isso significava que toda vez que Levi ficava sem poções de regeneração, ele tinha que acampar no Nether por eras, e mesmo assim não havia garantia de que conseguiria nenhuma. Comparadas às poções de regeneração, as poções de cura instantânea eram muito mais baratas de fazer. Exigiam apenas melões dourados feitos de melancias e pepitas de ouro. Embora seu efeito geral e quantidade de cura não fossem tão fortes quanto as poções de regeneração, elas faziam efeito instantaneamente e eram baratas de produzir. Agora que ele tinha melancias, ele poderia obter liberdade instantânea de poções de cura. Colocando o comandante gondoriano que se recuperava lentamente em suas costas e casualmente pegando um cobertor do mercado para cobri-lo, Levi começou a refazer seus passos, carregando um cheiro quase imperceptível de sangue. Respingo, respingo. Vários passos apressados se misturavam ao som de gotas de chuva batendo no chão, formando uma batida suave de tambor. Onde estão todos? O comandante militar estacionado na bacia do rio Arnem chegou atrasado. Olhando para o mercado caótico e a carroça da prisão danificada, a raiva do comandante quase transbordou de seu rosto. Droga, o que aconteceu agora? Nesse momento, ouviu-se um pequeno movimento vindo de dentro do mercado. O comandante virou a cabeça e viu alguém saindo rastejando da barraca de frutas.
Parar! Ele rugiu, e a pessoa tremeu toda, congelando imediatamente no lugar. Momentos depois, 2 soldados arrastaram o vendedor de frutas até o comandante. O que aconteceu aqui? Diante da presença avassaladora do comandante, o fruticultor não ousou esconder nada. Tremendo como uma peneira e pressionando a mão contra o coração, conseguiu dizer: Havia um sujeito aterrorizante de túnica que sequestrou o cadáver daquele prisioneiro gondoriano. Ouvi dizer que ele veio do leste. O que mais? O comandante agarrou a cabeça do vendedor e pressionou por mais. O que mais? O que mais? Sob a pressão do comandante, o vendedor tentou desesperadamente se lembrar. Houve sim. Um soldado tentou cortá-lo com uma espada, mas foi como se estivesse se cortando. Ele usa magia. Sim, ele usou magia para repelir os ataques dos outros. É tudo que eu sei, na verdade. Baque. O vendedor de frutas foi jogado no chão enquanto o comandante cerrava os punhos. Do Oriente, usa magia e gosta de sequestrar pessoas. Aquele mago de novo. Um bando de idiotas. A cidade está cheia de cartazes de procurados por aquele bruxo. Ninguém o reconheceu. Aquele arqueiro de túnica azul que sequestrou nosso mago da corte. Contendo a raiva por enquanto, o comandante acenou para seu representante. Reúna todas as forças disponíveis na cidade e entre em contato com os guardas no Val. Não deixe ninguém suspeito passar. Vamos pegar aquele mago. Comandante, isso pode ser um pouco perigoso, questionou o delegado. Ouvi dizer que aquele mago tem várias habilidades estranhas. Nem mesmo o nosso mago da corte era páreo para ele. Boa observação. O comandante pensou brevemente. Faça com que todos os soldados usem escudos para se protegerem da magia e das flechas dele. Será que só os escudos serão suficientes para defender? Perguntou o deputado francamente. Eu sei que você é sempre cauteloso, o que é útil no campo de batalha, mas desta vez você pode deixar suas dúvidas de lado. O comandante disse, certamente os escudos dos nossos fortes guerreiros podem bloquear aquelas bolas de gelo do tamanho de seixos? Apenas truques ridículos. Eu entendo. O delegado recebeu a ordem e imediatamente foi cuidar do que o comandante havia designado. A serpente negra estrangulará a árvore branca. O comandante olhou em direção ao Val, murmurando palavras como um encantamento. A serpente negra era o símbolo comum dos corsários Aradrim e Umbar, unindo-os em uma crença compartilhada. O símbolo de Umbar eram 2 serpentes douradas enroladas em um cajado, o de Arad eram ouroboros com a cabeça encontrando a cauda, e o de Nir-Arad era uma serpente preta e grossa. Não importa como mudasse, sempre envolvia serpentes. Era por isso que os Easterlings os achavam anormais. Essas pessoas não faziam nada além de brincar com cobras o dia todo. Quanto à árvore branca, naturalmente esse era o símbolo de Gondor, originário da árvore plantada no gramado do palácio de Minas Tirith, que assim como Malor, veio da terra sagrada de Valinor. Atualmente resta apenas um em toda a Terra-média. O que a retirada de um cadáver pode mudar? Arnen Ford. Essa área ribeirinha sempre foi fortemente vigiada para evitar que agentes inimigos se infiltrassem pela margem oposta. Hoje não foi diferente. Mas, diferentemente do habitual, desta vez muitos soldados vieram com uma missão. Procura-se, mago de túnica azul que sequestrou o mago da corte e o cadáver de um prisioneiro gondoriano. Observação, essa pessoa é habilidosa com arco e flecha e atira bolas de gelo do tamanho de pedrinhas para intimidar. Ao ouvir esses rumores vindos do assentamento Aradrim, Levi ficou sem palavras. Isso não descrevia Alatar? Será que ele também começou a roubar prisioneiros como ele? Que coincidência! Falando nisso, que história é essa de mago da corte? Não podia ser o outro mago azul Palando, podia? Esses 2 eram realmente especiais. Um servindo como conselheiro do rei de Kand, o outro se tornando mago da corte de Arad. Eles estavam se saindo muito bem. Mas a julgar pelas notícias, o mago do lado de Arad não parecia estar em boa forma ideológica, ou não teria sido sequestrado. Em meio à enxurrada de avisos urgentes de procurados para o mago de túnica azul, Levi seguia com arrogância carregando o comandante gondoriano, mantendo-se bem longe da ponte fortemente vigiada, destinada à travessia de pedestres. Ele chegou à outra parte da margem do rio e construiu um pequeno barco de madeira no local, acomodando o comandante gondoriano, ainda adormecido, no banco de trás, enquanto ele se sentava na frente e começava a remar para o norte. Enquanto remava calmamente o barco, Levi não pôde deixar de suspirar de emoção. Alatar era um bom mago. Graças a ele, que conseguiu desviar a maior parte da atenção, a Operação Ford correu tão bem. Talvez isso tenha sido uma previsão de um mago. Capítulo 198. Capitão. Você está procurando um mago de túnica azul. O que isso tem a ver comigo? Do outro lado do rio, Levi discutia com os soldados em patrulha, sentindo-se impotente. Mesmo assim, não conseguia escapar deles. Embora Arondor, sob seus pés, fosse um território disputado por guarnições de Gondor e Arad, ainda era a bacia do rio Arnen. Toda a margem sul era repleta de cidades Aradrim, e a margem norte frequentemente servia como ponto de desembarque para receber corsários de Umbar. Ele pensou que ficar longe da ponte Ford seria ótimo, mas esses caras nem pouparam a área ao redor da ponte. Gondor propriamente dita ficava simplesmente longe demais dali. Eles não conseguiam atravessar, pelo menos não até a costa inimiga. Por ordem do comandante, todos os viajantes recentes devem verificar suas origens e propósitos. É melhor esclarecer suas suspeitas em 3 frases.
Sou apenas um transeunte comum visitando meu primo. Um passante comum visitando seu primo? O soldado estacionado olhou Levi de cima a baixo com uma expressão séria. Esta área só tem acampamentos militares e soldados. Quem é seu primo? De onde veio seu barco? E você não sabe que o comandante já proibiu travessias não autorizadas de rios. E o que é aquilo enrolado em cobertores ao seu lado? Tem alguém aí dentro? Você precisa explicar. Ah, você acreditaria se eu dissesse que tem um bebê aqui dentro? Ele era super desenvolvido quando criança e cresceu bastante. Vou levá-lo para encontrar a família dele. Levi ergueu o comandante gondoriano com um olhar sincero. Embora seu rosto estivesse quase todo coberto pelo capuz, por mais sinceros que fossem seus olhos, o soldado à sua frente não conseguia vê-los. Você me toma por idiota? O soldado posicionado parecia bastante hostil, e vários outros soldados vieram correndo atrás dele devido à comoção. A essa altura, o soldado estava convencido de que mesmo que a pessoa à sua frente não fosse quem o comandante queria, ele era definitivamente um assassino. O cobertor provavelmente continha um cadáver. Um sujeito furtivo que nem mostra sua verdadeira face. Venha comigo. Ao ver os soldados prestes a cercá-lo, Levi sabia que não poderia mais esperar. Tudo bem, eu vou com você. Ele deu de ombros impotente e deu um passo à frente com o comandante gondoriano sob o olhar atento dos soldados. Então, de repente, começou a correr para a frente, rápido como um coelho. Peguem-no! Os gritos imediatamente alertaram outros soldados nas tendas. Pelo menos dezenas saíram, pegando armas e perseguindo na direção em que Levi havia corrido, perseguindo-os por vários quilômetros sem desistir. Bastante persistentes. Pareciam que lutariam até a morte. Eu queria resolver isso pacificamente. À beira da estrada principal, Levi largou seu fardo e desembainhou a espada. Quando foi que algumas dezenas de pessoas ousaram me atacar? Posso tolerar esse insulto? Vocês mesmos escolheram isso. A guarnição do rio Arnem se aproximava gradualmente. No momento em que Levi estava prestes a simplesmente largar o disfarce e acabar com os inimigos que o perseguiam, de repente vários gritos de Coruja das Torres soaram atrás de uma árvore próxima. Corujas das Torres. Espera, de onde viriam corujas das torres neste lugar? Levi virou a cabeça e viu um carvalho discreto entre os arbustos murchos de onde os sons se originavam. 3 flores locais de aradrim sob a árvore pareciam formar um triângulo perfeito. Rangers? Não, não está certo. Provavelmente a equipe de ataque da linha de frente de Gondor. Rangers gondorianos. Levi acenou para indicar que não havia motivo para preocupação e avançou diretamente contra as dezenas de homens. Sua mentalidade estava estável, mas alguém estava ficando ansioso. Voltar. O guarda gondoriano atrás da árvore não conseguiu se conter e saltou rapidamente. Não vá para a morte. Temos tempo suficiente para nos esconder. Não há necessidade. Uma breve resposta chegou. O Ranger olhou ao redor, cerrou os dentes e não teve escolha a não ser primeiro levar embora a pessoa caída no chão. Quando um canto do cobertor ficou exposto, as pupilas do Ranger se contraíram repentinamente. Capitão! A pessoa no cobertor não respondeu. O patrulheiro olhou para seu capitão e depois para a figura misteriosa que se afastava. Rangendo os dentes, decidiu arrastar o capitão em direção à fortaleza subterrânea. Qual é a situação? Assim que ele caiu, 3 outros Rangers o cercaram imediatamente. Este é o capitão. Ainda vivo. Alguém verificou e pareceu bastante animado. Os ferimentos em seu corpo estão todos curados e sua respiração também está estável. Meu Deus, é realmente um milagre. Quando o capitão foi emboscado por aqueles desprezíveis Aradrim ontem, pensei que nunca mais o veria. Como você trouxe o capitão de volta? Não fui eu. O patrulheiro disse. A pessoa que trouxe o capitão de volta está lá em cima. Não consegui ver o rosto dele claramente. Agora ele está enfrentando dezenas de soldados Aradrim sozinho. O que? Vários trocaram olhares e imediatamente decidiram. Vocês ficam aqui e cuidam do capitão. Nós 3 subiremos para ajudar. Não, são dezenas de pessoas. Vocês todos vão morrer. Não podemos simplesmente assistir aquele bravo guerreiro morrer nas mãos do inimigo. Um Ranger deu um passo à frente e disse ao que havia trazido o capitão de volta e dado o sinal a Levi. Leve a notícia para Gondor. Não há um único covarde em todo o nosso esquadrão. Os 3 pegaram em armas, dividiram o último copo pequeno de cerveja que restava na fortaleza e subiram a escada um por um. Clique. A entrada da passagem subterrânea se abriu, e um leve cheiro de sangue exalou. Um rosto misterioso bloqueou a abertura, espiando para dentro. Quem está aí? O patrulheiro reagiu extremamente rápido, sacando a arma imediatamente. O patrulheiro atrás, que não havia subido a escada, também rapidamente preparou seu arco. Não disparem. Amigáveis. Foi ele quem trouxe o capitão de volta. O Ranger que cuidava do capitão lá atrás explicou rapidamente depois de dar uma olhada. Onde estão os inimigos? Apesar de confirmarem que Levi era amigável, os 3 ainda subiram e olharam ao redor. Por toda parte. Levi apontou para uma direção, onde não havia ninguém. Todos os perseguidores foram eliminados. Quem é você? Após um momento de silêncio, o Ranger questionou. Levi aproveitou a oportunidade para tirar o chapéu e o turbante, revelando seu verdadeiro rosto, e puxou o manto para trás. Levi Stonecraft, residente em Roadside Keep. Saudações a todos. Baque. Como um martelo pesado atingindo suas almas, os Rangers respiraram fundo, olharam uns para os outros e assentiram. Confirmado. Era ele. Desculpe, não o reconhecemos antes.
Não há nada pelo que se desculpar. Ousar atacar diante de um número 10 vezes maior que o seu demonstra uma coragem louvável. Como está seu comandante? Comandante? Os Rangers repetiram a palavra mentalmente, sentindo-se um tanto confusos. O que está acontecendo? Quando o capitão foi promovido? Estou bem. Nesse momento, uma voz veio da passagem subterrânea. Era a do comandante Gondoriano. Eu não sou nenhum general. Ele subiu alguns degraus. Aquilo foi uma mentira dos Aradrim para aumentar o moral deles. Obrigado pela sua ajuda, Lenda Levi. Eu te devo minha vida. Capítulo 199. Traidor. Então era um capitão de esquadrão Ranger. Levi ficou em silêncio por um momento. Vendo a postura daqueles soldados na cidade de Aradrim, ele pensou que eles realmente tivessem capturado algum general gondoriano. Esses Aradrim estavam falsificando relatórios militares. Tudo bem, entendo a situação geral. Mas estou bastante curioso. Como você chegou nesse estado? Logicamente, as equipes de ataque da linha de frente deveriam ser as mais cautelosas, especialmente um capitão Ranger. Como ele pôde ser capturado? Desta vez foi a vez do capitão dos Rangers ficar em silêncio. Claramente, ele não queria discutir o assunto. No entanto, o capitão dos Rangers balançou a cabeça. Deixa pra lá. Ser conhecido por essa pessoa não era vergonhoso. Era o comandante Aradrim. Ao nos confrontar, ele gritou insultos, amaldiçoou nosso país. Chamou todos os gondorianos de covardes e desafiou nossos melhores guerreiros para um combate individual diante das tropas. Não consegui me conter e saí do esconderijo. Como capitão do time de ataque, falhei em meu dever, e o que aconteceu depois provou que minhas ações foram erradas. Quando caminhei até a clareira para enfrentar o comandante Aradrim, vários arqueiros surgiram de repente atrás dele para me atacar, seguidos por mais de uma dúzia de soldados que me imobilizaram no local. Antes que meus homens pudessem reagir, eles se retiraram rapidamente e me levaram de volta ao acampamento, torturando-me com vários métodos para extrair informações. Eu não disse nada. Logo desmaiei devido à perda de sangue e à dor. Achei que tudo finalmente estava acabando. O capitão dos Rangers ficou tenso ao se lembrar disso. Milagres sempre aparecem de maneiras inesperadas. Somente aqueles com determinação suficiente têm a chance de esperar por milagres. Levi também suspirou. Este mundo era uma grande sinfonia, e o destino de muitas pessoas era, na verdade, predeterminado pelo destino. Mas esse destino não era absolutamente inevitável. Eru, o criador do mundo, deixou espaço para todos. Desde que a vontade de uma pessoa fosse forte o suficiente, ela tinha uma chance de se libertar do destino. Se esse capitão tivesse traído seus companheiros depois de apenas uma pequena surra, seu destino poderia ter sido mais miserável que a morte. A menos que ele se tornasse um traidor completo, traindo sua fé e sua terra natal para servir aos Aradrim como um escravo. Mesmo assim, seria apenas sobreviver. Mal sobreviver, certo? Os verdadeiros traidores não pensariam assim. Eles apenas acreditariam que fizeram a escolha verdadeiramente correta, menosprezando desesperadamente seu próprio país e desejando que todos morressem para demonstrar sua sabedoria e sucesso. Pessoas assim não eram incomuns, principalmente nas regiões de Arad e Umbar. Esta última foi fundada por traidores gondorianos e abrigava qualquer um que se opusesse a Gondor. Eles construíram navios frequentemente assediando as regiões costeiras de Gondor, e mais tarde ficaram conhecidos como os Corsários de Umbar. Os reis de Gondor foram incomodados por eles por eras. Embora em Arondor, geralmente eram os Aradrim que estavam mais preocupados. Essas equipes de ataque são tão estressantes. Por que não lutam contra nós de forma justa e honesta? Em um posto avançado na margem norte do rio Arnen, 2 soldados conversavam enquanto patrulhavam. Se o capitão dos patrulheiros ouvisse isso, certamente amaldiçoaria esses Aradrim pela traição. Recusei o desafio? Enquanto conversavam, os 2 caminharam até o acampamento vizinho. Como de costume, alguém deveria ter saído do acampamento para fazer um relatório de transferência, mas hoje estava tudo quieto, sem nenhum movimento. Os 2 soldados trocaram olhares, ambos sentindo que algo estava errado. Correram rapidamente vasculhando o acampamento, tenda por tenda, mas mesmo depois de verificar em cada canto, não viram uma alma sequer. Dezenas de pessoas desaparecendo de um acampamento inteiro não era pouca coisa. Isso foi imediatamente relatado ao subcomandante da bacia de Arnen e em seguida passado aos ouvidos do comandante. Desapareceu? Seria a magia do mago? O comandante franziu a testa. Procurem. Reúnam homens para procurar. Mandem pessoas vasculharem os arredores. Chamem pescadores para escavar o leito do rio. Mesmo que estejam todos mortos, quero ver seus corpos. Não acredito que nenhuma mágica possa fazer dezenas de pessoas desaparecerem no ar. Essa ordem foi claramente eficaz, pois a inteligência chegou naquele mesmo dia. Encontramos aqueles soldados a vários quilômetros do acampamento ao lado da estrada principal. Pelos vestígios encontrados no local, eles encontraram um inimigo muito poderoso e não conseguiram revidar. Pelo menos 100 cavaleiros. 100 cavaleiros intimidando minhas poucas dezenas de guardas de patrulha? Bang! O comandante bateu furiosamente na mesa. Aqueles gondorianos foram longe demais. Precisamos dar-lhes uma retribuição sangrenta. Mas não temos ideia de onde o inimigo está. O deputado lembrou-lhe. O comandante se levantou, olhando fixamente para seu substituto. Você não precisa me lembrar disso. Não veio um nobre gondoriano se juntar a nós no mês passado? Traga-o aqui. O delegado anotou a ordem. Momentos depois, um gondoriano esfarrapado e abatido, com os lábios um tanto secos, foi arrastado até lá.
Ao ver o comandante Aradrim, ele imediatamente se ajoelhou para mostrar sua atitude. Meu senhor, sou totalmente leal. Meus ancestrais serviram Castamir, rei de Umbar. Há muito tempo que anseio por este lugar. Ah, bom rapaz, então os ancestrais dele também eram traidores. Como Gondor o deixou se infiltrar no exército deles? Foi a primeira vez que o comandante ouviu que esse suposto nobre tinha tal passado. Ele já estivera com preguiça de perguntar antes, ocupado demais com torturas. Diga seu sobrenome. O nobre anunciou orgulhosamente o nome de sua família, adormecido por mais de 1000 anos. No entanto, depois que ele terminou de falar, um traço de desdém passou pelo rosto do comandante. Nunca ouvi falar disso. Provavelmente alguma pequena família nobre que já havia perecido, uma daquelas que se rebelou e fugiu de Gondor com o primeiro rei de Umbar. Entendi. O comandante acenou com desdém. A prisão do mês passado foi um teste para você. Você provou seu valor. Agora é hora de você cumprir seu propósito. Sim, estou disposto a oferecer meu sangue e lealdade, respondeu o traidor gondoriano em voz alta. Ótimo. Você ainda se lembra onde ficam os redutos do time de ataque Rangers? Eu sei. O traidor pensou e então disse, mas esses sujeitos astutos nunca ficam muito tempo na mesma fortaleza. Minhas informações podem estar desatualizadas. A essa altura, ele se considerava completamente um Aradrim, ignorando completamente as diferenças raciais entre ele e eles. É assim mesmo. O comandante continuou perguntando, seus camaradas não sabem que você se juntou a nós, certo? Sim, meu senhor. Eles ainda acham que fui capturado e torturado, sem saber que já tomei o caminho certo primeiro. Ao ouvir isso, até o comandante Aradrim quase riu alto. Sem dúvida, nós o capturamos para torturá-lo. Se não fosse pelo incidente de hoje, você estaria morto em poucos dias. Voltem para coletar informações. Quero saber os movimentos e localizações recentes deles. Após o sucesso, você poderá assumir o cargo de capitão da guarda. Eu definitivamente completarei a missão. Uma luz excitada brilhou nos olhos do traidor. Capítulo 200. Passo em falso acidental. É melhor ficarmos longe daqui por um tempo. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando os 4 membros da equipe de ataque e o líder do esquadrão saíram juntos da fortaleza, o capitão imediatamente tomou essa decisão. Os Aradrim perderam dezenas de soldados aqui. Isso não pode ficar escondido por muito tempo. Eles certamente enviarão pessoas para vasculhar esta área. Embora Arad fosse chamado de Terras do Sul, sua organização militar não era tão bárbara ou rudimentar. Esqueça as dezenas de homens. Eles investigariam mesmo que uma pessoa desaparecesse. O mesmo aconteceu com as equipes de ataque de Gondor. Cada pessoa foi registrada com precisão. Infelizmente, fiquei inconsciente antes de chegar ao posto avançado dos Aradrim do outro lado do rio e não consegui reunir nenhuma informação útil. Eles não só me capturaram com mentiras e armadilhas vis, mas também levaram um novo recruta. Durante a mudança, o capitão dos Rangers confidenciou. Lembro-me claramente daquele soldado. Ele treinou excepcionalmente duro em Gondor e se voluntariou para a linha de frente, dizendo que queria limpar a vergonha da família e provar seu valor. Vergonha familiar? Levi escolheu uma palavra-chave que lhe interessou. Vendo o interesse de Levi, o capitão explicou. Seu ancestral traiu o povo de Gondor, seguindo o rei corsário de Umbar. Mas isso foi há mais de 1000 anos. Aqueles de sua família que permaneceram em Gondor provaram ser pessoas decentes. E sua geração tem se juntado ativamente às linhas de frente para emboscar corsários e bárbaros Aradrim ao nosso lado. Esta deveria ter sido uma história emocionante, infelizmente. Eu não deveria ter sido tão rigoroso com ele naquele dia. Vocês dois tiveram algum conflito? O capitão suspirou profundamente. Sim. Ele continuou. Há um mês, apliquei-lhe uma punição bastante severa por ter saído da unidade sem permissão durante o descanso para colher frutas silvestres. No dia seguinte, ele foi capturado pelo inimigo durante uma emboscada contra um esquadrão Aradrim. Não ouvimos mais notícias dele desde então. Nesse ponto, o tom do capitão diminuiu um pouco. Mas aquele incidente também foi estranho. A emboscada correu muito mal naquele dia. Os Aradrim estavam bastante alertas. Só o nosso primeiro ataque surpresa funcionou, depois do qual tivemos que recuar para reduzir as perdas. Muitos ficaram feridos naquela operação. Todos estão se recuperando em um campo escondido e relativamente seguro. É para lá que estamos indo. A vida é sempre imprevisível. Meus pêsames. Levi confortou o capitão dos Rangers. Ele não estava ferido quando foi capturado, estava? Se sua constituição for forte o suficiente e sua vontade firme o suficiente, e se os Aradrim tiverem alguma utilidade para ele, ainda há uma chance de que ele tenha sobrevivido até agora. Espero que sim. O capitão respondeu. Quando eu ainda estava em Gondor, um velho sábio de túnica cinza me disse uma vez, embora não possamos mudar o que já aconteceu, podemos decidir nossas próprias ações depois que as coisas acontecem. A tristeza não podia mudar nada. Tudo que as pessoas podiam fazer era tomar suas próprias decisões imediatamente após a tragédia acontecer. Já que voltei vivo, ainda há uma chance de reparar algumas coisas. Muito esclarecido. Este tópico terminou temporariamente com o comentário de Levi. O grupo caminhou para o norte pela estrada principal construída pelos Gondorianos há 1000 anos, quando Arondor ainda estava sob o domínio Gondoriano. Depois deixou a estrada onde ela fazia uma curva e seguiu para o oeste. Logo, um pequeno lago surgiu diante deles. A vegetação e a grama ao redor eram muito mais abundantes do que em outras regiões, parecendo bastante vibrantes.
Este pequeno oásis estava completamente silencioso agora, com apenas sons suaves de vento indicando que não era uma pintura. O vento de fora do oásis trazia seca e calor, mas tudo isso se dissipava ao passar pelas folhas e pela grama. Verdadeiramente um lugar lindo. Levi caminhou ao redor do lago, testando a água, sentindo o frescor na ponta dos dedos. Onde fica sua fortaleza? Levantando-se e caminhando até os Rangers, Levi perguntou com as mãos na cintura. Os Rangers estavam reunidos em volta de uma árvore com o pescoço ligeiramente torto, olhando para a esquerda e para a direita como se esperassem por algo. Quando Levi se aproximou, o capitão dos Rangers caminhou em sua direção, mas antes que pudesse falar, Levi parou de repente, seu olhar focado nos arbustos próximos. De onde veio essa barra de saúde? Levi estendeu a mão para separar os arbustos, e de repente, os arbustos se moveram, virando-se para olhá-lo com grandes olhos inocentes. A mudança repentina assustou Levi, que rapidamente recuou vários passos. Ao pisar em um pouco de grama atrás de si, sentiu seu pé escorregar no ar. Ele desapareceu do chão, deixando para trás um grito clássico de Wilhelm. Silvo! O capitão dos Rangers engasgou e rapidamente deslizou por uma corda com os outros Rangers. Baque. Bastante inesperado. O pior ferimento que sofria em Arada até agora foi uma queda, e desta maneira. Levi se levantou, limpou a poeira inexistente e olhou para cima. Só então viu vários Rangers e seu capitão deslizando por uma entrada. Desculpe, eu deveria ter te avisado. Como você está? Estou bem. Sua saúde se recuperou imediatamente. Levi acenou com a mão e olhou ao redor. Este lugar certamente está bem escondido. À sua frente havia uma caverna natural de arenito em formato circular, com um espaço muito amplo. Provavelmente caberiam centenas de pessoas, se estivesse lotada. Olhando para cima, havia uma grande abertura acima, por onde fios de luz solar entravam pelas frestas das folhas, adicionando um pouco de luz natural. Embora a abertura fosse grande, não foi facilmente descoberta. A árvore torta acima escondia perfeitamente a entrada da caverna. Levi havia passado por entre as folhas e caído. Eu pensei, deixa pra lá. Levi balançou a cabeça, desistindo de inventar desculpas para seu erro. Mas agora ele realmente vivenciava em primeira mão a ocultação das roupas dos Rangers. Quando Rangers e Dúnedain ficavam perto das árvores usando aquelas vestimentas verde e marrom, elas combinavam perfeitamente com as cores dos troncos e das folhas. Não dava para dizer que eram pessoas sem olhar com atenção. Os Aradrim que viviam em constante ansiedade tinham um bom motivo. Com apenas essas poucas palavras, vários patrulheiros foram alertados pelo som da queda. Eles se aproximaram silenciosamente até avistarem seus próprios homens, antes de baixarem a guarda. Capitão! Eles pareceram surpresos. Voltei vivo, graças a esse amigo que me salvou. O capitão dos Rangers apresentou. Muitos de vocês já devem ter ouvido o nome dele. Ele é o fundador das Cidades Livres, a ruína das criaturas malignas, a lenda Levi Stonecraft. Embora breve, a introdução foi suficiente para que todos pudessem associar os rumores que ouviram com a pessoa à sua frente. Saudações a você. Os Rangers retribuíram a saudação. Levi assentiu em resposta. Esses patrulheiros eram homens excepcionais, altos e de pele clara, cabelos escuros e olhos cinzentos. Seus rostos orgulhosos carregavam traços de tristeza. Espadas pendiam de seus flancos e eles empunhavam lanças brilhantes ou arcos enormes, quase tão altos quanto eles. Os arqueiros carregavam grandes aljavas cheias de flechas longas com penas verdes. Usavam vestimentas em vários tons de verde e marrom, como se fossem feitas para se misturar à floresta e à clareira. Braçadeiras verdes adornavam seus braços, capuzes cobriam suas cabeças e máscaras escondiam seus rostos, deixando apenas olhos brilhantes e penetrantes visíveis. Referência: O Senhor dos Anéis III, O Retorno do Rei. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.